Bom dia, amigos. Olá. Hoje, dia 12 de setembro, de 2012. Agora é 5 para as 8 da manhã. E a gente resolveu gravar um vídeo, Resolveu gravar o curso número 5, Já era para ter saído, pessoal? Mas a gente passou ali os meses de julho e agosto, assim, bem puxados, na área profissional, e agora vai dar uma aliviada. Eu espero continuar esse curso, voltado para o espiritualismo e para o universalismo, Então hoje vai ser o curso número 5. Hoje é quarta-feira, Quarta-feira de trabalhos lá no Guerreiros da Luz, que eu faço parte. Começando amanhã, a gente já entra em sintonia, com o trabalho da noite. E o curso 5 já estava sendo preparado, recebendo muita intuição do que falar, do que dizer. Então resolvi gravar, pessoal? A gente recebeu muitas perguntas. Até a gente vai ter que dar uma selecionada, porque não dá para responder todo mundo. Deu tosse, vai com tosse mesmo. E então a gente vai dar uma selecionada e é isso aí. A pergunta que eu mais ouvia, que mais o pessoal me perguntava, era por que Guerreiros da Luz, Agora a pergunta que eu estou mais recebendo é o que é espiritualismo, o que é universalismo, Então respondendo, aproveitando para responder. Espiritualismo significa que você pode amar Buda, pode amar Krishna, pode amar Jesus, pode amar o Pai Oxalá, Tupã, sem problema nenhum. Ser universalista, significa saber que você está conectado com a mais alta estrela no céu, até com a formiguinha mais pequenininha aqui embaixo. Ser universalista é saber que você está interligado com todas as criações, todas as criaturas de Deus, com as árvores, com as flores, com os animais. Existe essa integração, Estamos interligados, todos nós, Até recebi a pergunta de um rapaz de São Paulo: tá, mas esse espiritualismo, universalismo teu e do Saulo é uma religião? Pô, eu quero fundar essa religião aqui. Aí eu até devia ter anotado ali a pergunta dele para trazer, muito legal. Assim, não é nenhuma religião. Ser espiritualista não é nenhuma religião, não é nenhum dogma, nenhuma crença. Ser espiritualista é um estado de consciência que você leva dentro de você. Resumidamente é isso, sabe? É um estado de consciência, não tem nada de religião, certo? Nada de rituais, seitas, nada. Quando eu comecei o curso, o curso voltado ao espiritualismo universalismo, é para que nós pudéssemos ser templos ambulantes, templos espíritas ambulantes, foi isso que eu usei. Mas o certo é sermos templos espiritualistas ambulantes, porque na verdade isso já acontece, só que a gente não despertou para isso, Isso já acontece, porque como funciona? O corpo físico é a morada da nossa alma, o templo da nossa alma. E então a gente tem que saber que a gente precisa manter esse templo bem limpo, com os bons pensamentos, com boa leitura, estar consciente que a qualquer momento esse templo pode ser acionado, para amparo, para ajuda, mas esse templo só pode ser cuidado por você mesmo. Então essa é a filosofia, certo? Bom, Duda, começa de uma vez, curso número 5, para de enrolar. Bom, antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço para o meu irmão, o Darcy Inácio, de Porto Alegre, que tem um grupo dele, um grupo espírita, que é parceiro dos Guerreiros da Luz. Eu acho que, sempre vou dizer, espiritualidade não é egos, mas sim a gente somar conhecimento, dividir conhecimento, entendeu? A gente, sem um querer ser melhor que o outro, E o Darcy Inácio é um grande amigo, gostaria de mandar um grande abraço para ele e para o grupo dele, que tem ajudado muito os Guerreiros da Luz. E é isso aí, Darcy, estamos juntos aí. E Duda, começa logo, vamos lá. Então tá bom. Pessoal, o curso número 5, eu já tentei gravar umas 10 vezes. Eu espero que dessa vez eu consiga,
O curso número 5, ele vai falar sobre ego, sobre consciência, sobre luz, sobre trevas, né? E o mais importante, reconhecer a escuridão, reconhecer a sombra dentro de cada um de nós. Vamos lá. Um grande passo para quem almeja a evolução, a espiritualidade, é reconhecer que nós não somos bonzinhos, que o homem, além de ser trino, né, além de ser corpo físico, mente e espírito, ele é dual, né? Existe uma dualidade dentro de cada homem, de cada ser humano. O que seria essa dualidade? Positivo e negativo, o bem e o mal, a luz e as sombras. Existe um símbolo esotérico, um símbolo espiritual do Yin e Yang, né? Que é uma bola, metade dela é branca e metade dela é preta. Ela é fantástica para falar sobre o que nós vamos falar hoje, o Yin e Yang. Quem não conhece, vai lá no Google, clica em imagens e digita Yin e Yang. Então essa bola é uma bola redonda. Essa bola é uma bola redonda. Metade dela é branca e metade dela é preta, sendo que a metade branca tem um pontinho preto e a metade preta tem um pontinho branco. Ou seja, mesmo lá do lado branco, na luz, existe um pouquinho de escuridão. E mesmo no lado preto, existe um pouquinho de luz. Precisamos entender isso. Existe um axioma hermétrico que ele é uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. E ele diz assim: tudo que está em cima também está embaixo. E sempre quando eu falo disso, eu me lembro de uma aula que a gente estava tendo sobre isso, e a menina falou: não concordo contigo, tudo que está em cima está embaixo? Tu quer dizer que Deus está em cima, está embaixo? Imagina, não concordo. Eu falei: bom, então é uma questão de opinião, mas o Deus que eu acredito está embaixo também. Ela perguntou por quê? Porque o que acontece? Deus está embaixo porque ele não esquece nenhum de seus filhos. Todos aqueles filhos que caíram, que estão no umbral, no inferno, como alguns dizem, nas sombras, na escuridão, Deus não esquece nenhum de seus filhos e atua lá embaixo. Atua lá embaixo. Através das caravanas, dos projetores, dos centros espíritas, mesa mediúnica, centros espiritualistas. Então existe luz, sim, lá nas trevas, assim como existe trevas na luz também, certo? Mas existe trevas na luz. Vou citar o exemplo, nosso lar lá, que estava o dirigente, né? No fim, a veneranda teve que fazer uma rebelião para realmente colocar o nosso lar em ordem. Quem assistiu o filme, quem leu o livro sabe exatamente do que eu estou falando. Não vou entrar nisso aí, senão vai demorar. Então a gente precisa entender isso, né? E parar com essa coisa de Deus, é um Deus punitivo, é um Deus que se tu errar, se tu matar, fazer coisas, é claro que a gente não deve matar, mas se tu matar, tu errar, tu cometer muito, tu vai queimar no fogo do inferno eternamente. Não concordo. Deus que eu acredito não é assim que funciona, é um Deus benevolente, um Deus, se nós vamos fazer uma comparação, eu tenho minha filha, por mais que ela erre, que ela faça coisas erradas, eu amo ela e eu vou perdoar ela sempre. Eu que tenho um conhecimento muito pouquinho de amor e de perdão, tu imagina Deus, que é uma consciência muito mais elevada do que a gente, vai perdoar sim, certo? Então a gente precisa entender isso sobre trevas e luz. No curso número 1, 2, 3 e 4 eu falei sempre em meditação, e hoje não vai ser diferente. Porque eu acredito que quem está vendo esse vídeo diz: mas como reconhecer o meu lado trevoso, o meu lado sombra? Eu nem quero saber desse meu lado. Alguns dizem: não, nem quero saber disso, deixa eu viver só na sombra. Só que assim, a gente precisa reconhecer. A gente precisa entender do nosso lado escuro e a gente precisa trazer ele para a luz. Assim é como é feito no axioma hermétrico.
E como se faz isso? Como se faz isso? Meditação. A meditação que eu peço que seja feito, assim, ó, não estou obrigando ninguém, mas seria um caminho a ser feito quem está nos acompanhando nos cursos, né? Você começa 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. Você vai perceber que esses 5 minutos vão aumentar para 10, para 15, tá ótimo. Quando você começar a ser começar a meditar frequentemente, você vai perceber que depois que termina a meditação, você vai estar constantemente em meditação. Você não vai mais precisar estar em posição de lótus, nem com o olho fechado, mas aonde você estiver, você vai estar em meditação, você vai estar observando, vai ter a sensibilidade, a percepção de onde você está. Lembrando, pessoal, o curso ele traz assim: meditação, observação, sensibilidade e percepção, certo? Então, através da meditação, porque o que é meditar? Meditar seria você sair um pouquinho do mundo físico, do externo, e ir para o interno, olhar para o seu interior, tentar buscar como você está internamente, tentar entender que tipo de emoções, sentimentos, pensamentos você está tendo. E aí, nesse momento que você começa a reconhecer a tua sombra. Eu falei isso, quando você for entrar em meditação, perceba que os pensamentos vão vir. Não lute contra os pensamentos, mas não se fique apenas observando os teus pensamentos. E quando vir os pensamentos, ele vai mostrar muito sobre o lado escuro que nós temos. Vai vir pensamentos de tristeza, pensamentos de vitimização, pensamentos de raiva contra alguém, não perdão. E aí você começa a ver, puxa, mas eu sou assim, esse é meu lado negro e esse é o seu lado negro. Então, através da meditação, você começa a entender qual é o seu lado negro, qual é a sua sombra. Pessoal, nós não somos 100% bonzinhos. Quem falar que é 100% bonzinho é uma mentira, é uma ilusão, está enganando. Nós todos temos defeitos como todo mundo tem, mas eu acredito que a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar esses defeitos, sabe? Trabalhar para que a gente possa realmente evoluir nessa vida. Então, o que acontece? Na meditação, você começa a entender. O primeiro passo é observar, né? Observar. E quando você reconhece eles, você já está puxando eles para a luz. Porque o que acontece? Na meditação que você começa a praticar, quando você conseguir ficar constantemente em meditação, porque como foi falado nos cursos anteriores, esteja onde você estiver, esteja total, pleno, em percepção e sensibilidade de onde você está, do local onde você está, sabe? Saia um pouquinho dos 5 sentidos, vá para o 6º sentido, entendeu? Os sentidos físicos, né? E você vai ver que em algum momento esse lado negro ele vai vir à tona, né? Ele vai vir à tona e naquele momento você pode transformar. Lembrando, né, pessoal, que, se não me engano, foi o curso número 4 que a gente falou sobre milagres. A gente vê que cada vez mais as pessoas querem ver milagres, né? Querem ver, vão em igrejas, templos para ver, baixar o santo, para ver alguma coisa extraordinária. E infelizmente esses irmãos estão completamente enganados, né? Porque o milagre está nas coisas simples da vida, né? É na simplicidade. Para mim, milagre é tu transformar uma coisa negativa em positiva. Você conseguir isso é meio caminho andado, né? Pessoal, reconhecer a sombra. Como a sombra ela se forma, né? Como acontece o processo de sombra, né? Geralmente o processo de sombra acontece quando você está em contato com a sociedade, né? No movimento de socialização, né? Onde o indivíduo ele se reprime, né? Ele deixa de ser quem ele é para ganhar aceitação de pessoas, ganhar amor de pessoas, reconhecimento de pessoas, né? O indivíduo ele reprime quem ele é realmente, né? E a gente precisa entender isso, né? Porque se você muitas vezes não sabe dizer não para as pessoas, para ganhar aceitação, para ganhar amor, para ganhar atenção, você está, como eu posso dizer assim, com o seu lado sombra muito forte atuando dentro de você.
Nós precisamos encontrar a nossa verdadeira essência, nós precisamos ser aquilo que nós somos, certo? A gente falou que vai falar sobre trevas e luz, né? Consciência, né? Eu sempre nos vídeos, quem me acompanha, eu sempre falo assim, ó, consciência é luz. Eu sempre falo isso e sempre vou dizer, até o final, consciência é luz. E eu me lembro do psicólogo o Jung, né? Jung foi bom. O Jung, ele dizia assim, ele falou que ele teve um sonho onde ele corria num lugar muito escuro, né, com um vento muito forte contra, e ele olhou para a mão dele, tinha uma vela acesa, e ele corria, né, com aquela vela acesa na mão, e ele olhou para trás, tinha um ser gigante, enorme, preto atrás dele, né, e ele ficou com muito medo daquele ser perseguindo ele, mas ele sabia que por mais medo que ele tivesse, ele não podia deixar que a luz daquela vela se apagasse. Aí depois ele acordou, né? E ele meditou sobre o que era aquele sonho, uma coisa que eu acho que todos nós deveríamos fazer, né? E quando ele meditou sobre isso, ele descobriu que aquela vela que ele estava segurando era a luz da consciência dele, que ele não poderia deixar apagar. E aquela sombra que estava atrás dele nada mais era do que a própria sombra, aquele ser escuro que estava atrás dele, que ele sentiu perseguindo, nada mais era do que a sombra dele, né? Então, porque se nós pararmos para pensar, a nossa consciência, passar uma ambulância, a nossa consciência não é do que uma luz, né? Uma luz que se acende, porque na escuridão apenas uma chama pequenininha de uma vela é suficiente para iluminar aquela escuridão, para quebrar toda aquela escuridão. Mas essa chama dessa vela, ela é muito sensível, ela pode apagar a qualquer instante, a qualquer momento, né? Apenas um vento, uma rajada de vento, um movimento brusco pode apagar essa vela. E quando a gente acende essa consciência no mundo físico, apenas uma rajada de problemas, uma rajada de compromissos pessoais, uma rajada de eventos na nossa vida física pode apagar a nossa consciência, que começa a entrar no meio, né? E os egos, né, pessoal? Falar um pouquinho sobre egos também, né? Porque o ego é tudo aquilo que vai contra a nossa consciência, né? E o que são egos, né? Egos são vários eus, né? Eus que habitam dentro de cada um de nós e que não são a tua verdadeira essência, não é aquela tua verdadeira personalidade, né? Ou seja, uma definição bem clara de egos. Egos seriam eus, ou seja, transtornos de personalidades, né? A Igreja Católica, ela cita os 7 pecados capitais, né? E a gente estudando espiritualidade, a gente aprendeu que dentro de cada um existe 7 egos que são muito fortes, né? O ego, vamos ver se eu lembro de todos, o ego do orgulho, da vaidade, da gula, da inveja, da ira, da preguiça e da luxúria. Esses egos estão muito fortes dentro de cada um de nós, né? E esses egos se formam na nossa infância, né? O que acontece na infância? A criança, ela observa, né? Muito. Na infância a gente tem por tendência a copiar as pessoas, né? E a criança começa a copiar um pai e uma mãe. Eu sempre digo que pai e mãe é tudo na vida de uma criança, correto? E se a criança convive com um pai gritão, mandão, briguento, que bebe, ela vai se espelhar naquele pai, vai repetir, vai formar um ego naquilo ali. A criança, eu sempre digo, pai e mãe é tudo na vida de crianças, né? A criança, quando ela cresce amada, ela se torna um adulto seguro e amoroso. A criança, quando ela cresce sem amor, ela se torna um adulto inseguro e carente. E esses egos, né, que consomem a gente, que nos tiram, que na verdade egos são verdadeiras máscaras, né? Máscaras que a gente coloca, mais uma vez eu digo, para agradar as pessoas, para termos reconhecimento. A sociedade, né? A sociedade ela faz com que a gente entre
tipo assim, a sociedade te dita como vestir, ah, como, ah, como te portar. Ou seja, se você está dentro da sociedade, você faz parte dela, senão você é totalmente excluído, né? E a sociedade, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que o que dá mais lucro assim na sociedade é a vaidade, né? A vaidade é uma coisa que dá muito lucro, né? E mexe muito com as pessoas. A mulher, para ser linda, ela precisa pesar tantos quilos, precisa ter uma bolsa da Vitor Hugo. E, a gente tem que ser o que a gente é, né? Saber que a gordinha é bonita. Eu sempre tenho uma frase que eu acho fantástica, que ela diz assim: a beleza da alma se espelha no corpo, né? No corpo físico. Se você realmente tem carisma, se você é feliz, se você é alegre, você vai ser uma pessoa bonita, as pessoas vão querer ficar perto de você. A mídia às vezes mostra uma pessoa na novela, um modelo, com aquele cabelo, com aquele corpo escultural, e a pessoa olha e vê que ela não é daquele jeito e ela fica triste, e fica tendo depressão por não ser daquele jeito, né? Só que nós devemos ter que cada um é um, você é único, aquela pessoa é única, você tem a sua beleza, você tem a sua essência, você tem um dom que ninguém tem. Só que se você ficar olhando para o outro, você não vai reconhecer esse dom que você tem. Sobre reconhecer as trevas que existem dentro de cada um de nós, a gente precisa entender que a sombra, muitas vezes, ela se manifesta de várias vezes, né? De várias formas, né? Por exemplo, tem aquela pessoa que ela é perfeccionista, né? Aquela pessoa que se acha que ela é perfeita. E o que acontece? A pessoa, quando ela se acha que ela é perfeita, falando de escuridão, muitas vezes a projeção, né, da escuridão que existe dentro da gente. Porque tudo aquilo que nos incomoda, que nós não queremos reconhecer dentro da gente, a gente projeta para as outras pessoas. Isso é um fato. Porque o que acontece? Aquela pessoa que ela se acha perfeita, ela é perfeccionista, ela projeta todos os defeitos dela para outras pessoas. Ela acha defeito nos outros. Qualquer coisa que os outros fazem é errado, só o jeito que ela faz é o certo. Uma outra coisa que acontece, eu já falei isso em outros vídeos, é aqueles pessoal que tem preconceito contra homossexuais, né? Que batem, que agridem, né? Que, poxa, eu acho uma ignorância total isso. Dentro deles há um homossexual e aquilo incomoda, eles não aceitam. E quando uma pessoa mostra para ele, porque as pessoas são espelhos, aquela coisa que muito te incomoda numa pessoa, você já pergunta: por que aquilo me incomoda tanto? Deixa aquela pessoa ser o que ela é, respeita ela. Mas por que te incomoda tanto? Já parou para pensar? É porque você é igual. Existe também a sombra inferior, né? A sombra da inferioridade, que é quando a pessoa ela vê somente a qualidade dos outros, ela se sente inferior e ela vê somente as qualidades dos outros. Ela só vê qualidade, os outros são os melhores, são os bons. Ela é sempre a pessoa errada, nada dá certo na vida dela. E sendo que, gente, a sombra, ela pode atuar para o lado positivo também. Toda aquela pessoa que tu admira, que você acha o máximo, que você respeita o jeito dela agir, o que ela faz, você tem aquelas mesmas qualidades. Esse espelho também vale para a luz. Você tem a capacidade de fazer exatamente o que essa pessoa está fazendo, certo? E, por exemplo, existem grupos, né, de pessoas, que juntas elas projetam a sombra delas para uma outra pessoa, para apenas uma pessoa, que é o chamado bullying, né, que a gente fala. Gostaria muito que as pessoas que sofrem bullying pudessem ver esse vídeo, né? Porque o que acontece? Esse grupo de pessoas, elas têm dentro dela uma sombra, uma treva muito forte, que elas não aceitam, e aquilo está incomodando. E o que acontece? Essa pessoa serve como bode expiatório, então eles projetam a sombra para cima daquela pessoa. A gente precisa reconhecer a sombra que existe dentro de cada um de nós, trazer ela para a luz. Porque enquanto a gente não fizer isso, fica um buraco, aquele buraco dentro da gente, aquela carência, aquele buraco que não pode ser preenchido. Esse buraco que nós temos dentro de nós, que tanto nos incomoda, para mim, uma das formas de preencher ele é saber quem você é. E você só sabe quem você é estando presente no aqui e agora, ou seja, meditação. O que seria meditar? Seria ser o que você é. Resumindo em duas palavras,
ser o que você é. Eu sou, certo? Lembrando, né, que eu sou, né, é a primeira pessoa do singular do verbo ser, né? Ou seja, ser realmente quem você é. Pessoal, falando sobre sombras, né? Perdi um pouquinho o raciocínio. O Jung, né? Ele tem uma frase muito legal, até eu tenho salvo aqui, só um pouquinho que eu vou abrir. Eu vou estar lendo. Jung, ele tem uma frase fantástica que ele diz assim: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. Fantástico. E sobre nós, sobre as pessoas, né, que são espelhos, a gente precisa reconhecer qual é a nossa sombra, mas também saber reconhecer a sombra nos outros. Eu acredito que nesse mundo físico a gente precisa aprender, todo médium, todo buscador, todo estudante de espiritualidade tem que aprender a levar somente aquilo que é dele, não levar o que não é dele. Então, como descobrir a sombra nas outras pessoas? É muito fácil, fácil mesmo. Quando uma pessoa vier falar com você e essa pessoa começar a falar mal de uma outra, começar a mostrar os defeitos da outra pessoa, na verdade ela vai estar mostrando toda a sombra dela, certo? É muito fácil. E eu vou dizer uma coisa para vocês: uma pessoa fala muito dela, fala muito sobre ela mesma quando ela está falando mal de uma outra pessoa. E assim, é um fato, né? Se uma pessoa fala mal de outra para você, ela fala mal de você também. Então a gente precisa reconhecer isso, né? E saber também, entender que cada um está num nível de evolução e não julgar aquela pessoa por aquilo.